Toalles, primeiro, obrigado pela participação mais uma vez. Prazer recebê-lo aqui. Igualmente. Bom, primeiro vamos lá. Um alerta aqui para você que está nos acompanhando aqui nesse momento em termos de saúde, né? Nós temos aí, por exemplo, nos Estados Unidos e em alguns países, casos de Covid-19 sendo registrados e uma preocupação, e eu conversava agora com o Dr. Wallace sobre isso, e pedi a ele uma percepção, a percepção dele, os números, enfim, ele que lida com essa situação todos os dias. E eu queria aproveitar, Dr. Wallace, pedir, antes de a gente começar a falar efetivamente, não começa o tempo que nós estamos falando de saúde, não é de política. Então, eu queria pedir para o senhor, já que contamos com a sua presença, explicasse para quem está nos acompanhando qual é o alerta atual para a população. Com relação a esse período das infecções respiratórias, principalmente as infecções respiratórias altas, que a gente chama, né? São mais os resfriados, as gripes mesmo, né? Com relação principalmente a H1N1. Então tem o Covid-19, tem as variantes, né, do Covid-19, mas só que está mais grave hoje em Teresina é o H1N1. Que a gente vem... O senhor está falando, por exemplo, em número de casos e internações também? Internação, a gravidade, afastamento de trabalho, às vezes porque a pessoa realmente fica bem mais debilitada. Então, em Teresina, no Brasil, está tendo muito esses casos de H1N1. Então, é algo que a gente tem que ficar atento. Se a pessoa estiver gripada, procurar ficar em casa, beber bastante água, se hidratar bastante, isso é bem importante. Tomar os sintomáticos, os medicamentos que os médicos prescreverem e procurar não disseminar isso, né? Digamos, aquilo que a gente estava comentando, às vezes a pessoa está lá gripada, ela vai para o aniversário de família, aí passa logo para todo mundo. Então, tentar se resguardar um pouquinho. Doutor, qual é a diferença básica para quem está nos acompanhando? Claro que tem testes, né? Tem uns testes para fazer, diferenciar. Isso. Mas assim, dá para perceber, assim, porque, por exemplo, quando a gente fala de gripe, claro, todo ano a gripe vem numa maior ou numa menor intensidade, mas de um modo geral, todos sabem mais ou menos os sintomas gripais, né? A gripe comum, digamos assim. Qual a diferença da H1N1? Como é que você pode perceber, assim, olha, esse quadro não é o quadro que eu já passei outras vezes? Seria uma gripe mais forte, certo? Mais forte, pode estar associado à febre, às vezes a gripe comum não tem nem tanta febre, então ela pode ser associada a um pouco mais de febre. Pode ter um sintoma gastrointestinal, às vezes pode ter uma diarreia também, então é algo mais forte e pode ter essa Debilita mais? Debilita mais. Muitas vezes precisa de internação. Às vezes precisa de internação. Pessoa idosa, pessoa com outras comorbidades, diabetes, por exemplo, então... O período, doutor, de recuperação, ele é maior, ele exige mais tempo? Exige mais tempo, desde o início do sintoma até o final, acaba exigindo um pouco mais de tempo. A sua orientação caso alguém perceba que está com essa sintomatologia, acho que é isso, não? Sintomatologia, exatamente. Isso. Procurar logo um médico para as orientações, porque às vezes é H1N1, você nunca pegou a primeira vez, é interessante ter logo de início uma orientação médica? O ideal é que a pessoa fique em casa mesmo, se hidrate bastante, use os sintomáticos, caso ela esteja percebendo que está agravando um pouco mais, que seria o quê? Febre, que a febre está persistindo por mais dias, ela está se sentindo mais fraca, mais debilitada, aí sim deve procurar um auxílio médico. No caso de Covid-19? Covid-19... Tem Covid-19, agora está uma coisa mais leve também, certo? Então não está tão grave como o H1N1. Quer dizer, existem os casos, mas não são casos graves. Agora, a orientação para a gente fechar aqui, doutor Alisson, a orientação é que as pessoas continuem usando máscara, continuem tendo os cuidados de sempre, né? Principalmente se ela estiver realmente já com sintomas gripados, né? Então é interessante que ela use para evitar passar também. E se não tiver em locais abertos, tudo bem, mas se vai para shoppings, para locais fechados, é importante a máscara, né? Se tiver local fechado, é interessante utilizar a máscara até para a pessoa ficar um pouco mais longe das outras também, ajuda também. Bom, agora sim, vamos contar o tempo do Dr. Wallace, porque nós vamos falar sobre a candidatura dele a vice-prefeito de Teresina, a candidatura do professor Tony Kerley a prefeito de Teresina. Dr. Wallace, nesse momento da campanha, estamos há 20 dias da votação. O professor Tony Kerley tem demonstrado um otimismo muito grande, tem dito que está confiante que será um desempenho histórico do Partido Novo nessas eleições. Eu acredito no professor Tony, eu concordo plenamente com ele. Importante saber que metade da população aqui do Piauí, Teresina em específico, não sabe ainda em quem votar. Então metade da população... Para prefeito, inclusive? Para prefeito, inclusive. Para vereador o número é maior, né? Para vereador a gente tem quase 80% ainda sem saber em quem vão votar. Então esse é um dado muito importante porque
quando a gente fala de política, a gente observa que existe ainda uma certa aversão à política. Tem muita gente que você fala de política, não quero nem saber de política, não. A pessoa acaba se decidindo nas últimas semanas, porque aquela coisa que é obrigatória, ela acaba tendo que escolher. E a população teresina já está saturada, porque realmente esses últimos 3 anos e meio foi realmente muito sacrificante para a população. E alguns problemas mais crônicos, como o transporte público, que nós temos décadas de problema com relação ao transporte público, e aí deixa a população mais chateada. Quando a gente conversa com a população, vai conversando com a população, eles já não acreditam mais que vai vir alguém para resolver o problema. Então a gente chega mostrando proposta, chega falando que da nossa metodologia, que é diferente, inclusive com a escolha do secretariado também, certo? Então aí as pessoas começam a ouvir a gente. Então é algo interessante que basta o que eu costumo falar. Para votar no professor Tony, basta conhecer o professor Tony. É isso. Não é nada difícil. Então a gente tem esse desafio muito grande, Douglas, que é exatamente chegar a toda a população teresinense. Douglas, em relação a uma questão que foi ali por pouco, né? Foi poucos dias a questão da quantidade de deputados federais e ter tempo de TV, mais recursos. Bem, o Partido Novo, inclusive, ingressou na Justiça, tentando reverter essa decisão. Como é que o partido tem administrado essa situação? Foi uma luta nossa, né? Inclusive, nós entramos no STF, com a chamada ADI, com uma ação lá no STF para poder analisar tudo isso, porque realmente foi uma coisa que pegou de surpresa, por poucos dias, né? Enfim, agora a nossa missão, que é chegar em toda a população, a gente tem que utilizar as armas que a gente tem. Então, a mídia digital, corpo a corpo. A gente tem, por dia, cerca de umas 4, 5 reuniões, então, rodando a cidade toda. Panfletagens são inúmeras, então, os nossos candidatos a vereadores, eles estão em toda a cidade, de norte a sul da cidade, fazendo esse papel da panfletagem, de divulgação e reunião mesmo, tá fazendo reunião com a população. Ela precisa ouvir a gente. Então, a gente está indo onde a população está. Então, se qualquer pessoa quiser, por exemplo, quer conversar comigo, quer conversar com o Tony, basta mandar uma mensagem no Instagram, a gente organiza um horário, a gente vai conversar. É muito importante a gente estar conversando com a população. Então, a gente tem que chegar corpo a corpo e através da mídia digital, que é importante. Então, a nossa, digamos, estratégia é tentar chegar a toda a população teresinense. Como é que o senhor avalia o quadro atual? O quadro que sempre está... quando se faz uma avaliação do cenário, é sempre um cenário que se menciona a polarização entre 2 candidatos. Na verdade, a gente acaba observando que eles estão querendo essa polarização. Tanto o Silvio como o Fábio Velho, né, são os dois que estão querendo a polarização, eles querem essa polarização, para eles é bom essa polarização, mas os 2 grupos, se você analisar, o do deputado Fábio Velho, não chama nem Fábio Novo, porque é o Fábio Velho das velhas práticas políticas, ele está lá como deputado estadual no grupo do PT, que estava apoiando o grupo do Dr. Pessoa até ontem, praticamente. E lá no Silvio nós temos o Jeová, que está apoiando o Dr. Pessoa também até ontem. Então, na realidade, é o mesmo grupo. E eles quiseram colocar essa polarização, esse lado diferente, para poder realmente minar até os outros candidatos. Mas a gente observa que isso, até a gente observa nos ataques que fazem de um lado para o outro lado, são grandes ataques que estão sendo feitos, né? Mas é um grupo que até ontem estava apoiando a outra pessoa. Como é que está apoiando a outra pessoa e depois começa a criticar a outra pessoa? Tem que ter um mínimo de coerência. E o que chamou muita atenção, Douglas, nessas últimas semanas em específico, foram exatamente as condenações desse candidato do PT. Então, as condenações, que ele sempre falava que não tinha condenação nenhuma, que o currículo era limpo, por onde ele passou não tinha nada, não. Veio à tona, a verdade apareceu, e ele tem as condenações dele, então a gente mostra que ele é o mais do mesmo, é o Fábio Velho, das velhas práticas políticas que a gente tanto quer bem distância, uma distância gigantesca, e ele tem tudo isso. Então a gente tem que observar que a nossa opção é realmente a opção nova. Se fosse uma polarização, você fala assim, tem a velha política e a nova política é a nossa. A velha política é o que eles estão aí tentando nesse teatro aí mostrar que eles são lados opostos, que na realidade não são lados opostos. O senhor falou de um tema que eu considero muito importante, que é um tema que, como nós já dizíamos antes do período eleitoral, e se confirmou nesse período eleitoral como um dos principais temas, que é o transporte público. Aí nós temos proposta de para todos os gostos, né? Proposta de estatização do serviço do transporte público, ônibus elétricos, aumento do subsídio para baratear a passagem. E o Partido Novo, como é que avalia essa questão do transporte público, olhando o cenário atual de Teresina? A proposta mais esdrúxula que eu vi com relação a daí foi da estatização do transporte público, porque foi uma proposta que foi proposta por vários candidatos a prefeito.
Loucura, né? Porque o Estado, o governo não administra nem o básico, imagina só administrar o transporte público. A gente tem uma diminuição do número de ônibus, certo? Esse último mandato, o doutor Pessoa, o anterior ele também, estava já tendo esse problema com relação à diminuição. Tem que ser revisto esse contrato exatamente com as empresas de ônibus. A prefeitura atualmente, ela subsidia metade do valor e mesmo assim a passagem está em R$4. Então, algo está errado aí, algum cálculo está errado aí. Primeira coisa é rever esses cálculos. Tem que cumprir? Cumpra-se o que tem que ser cumprido, o que está na lei, o que tem que ser pago, tudo bem, tem que ser pago, beleza. E aí, rever esses novos contratos para que tenham... Você acha que é necessário uma auditoria? É necessário. Alguma coisa está errada aí. É só a gente raciocinar. Metade do valor já é pago pela prefeitura. Como é que a passagem está em R$4? Quer dizer, em tese, se não tiver subsídio, seria R$8. Seria R$8, é uma loucura. Ônibus são exatamente que estão acabados e tudo mais, ou seja, a gente não tem uma renovação dos ônibus, a gente tem esse contrato que é um contrato absurdo. Aí quando a gente vê uma proposta também que fala assim, a gente vai colocar ônibus elétrico, ia faltar energia na cidade, se fosse colocar todos os ônibus elétricos à noite carregando, então não tem lógica também nenhuma. Quando a gente ouve uma proposta também assim, a gente pode botar um transporte de graça, beleza. Nunca é de graça, alguém está pagando. De onde é que vai vir esse recurso? Aquela história, almoço grátis não existe. Não existe. Então, tem que vir um recurso de algum local. Se o recurso vem de algum local, aí a gente para e pensa. É porque tem o governo federal, tem o governo estadual que pode ajudar. Quer dizer que eles nunca quiseram ajudar? Quer dizer que só vão ajudar agora? Se tiver um candidato, então, do PT na Prefeitura de Teresina, será então que o governo federal, o governo estadual é contra a população? Tá errado. Então, todo esse raciocínio está errado. Então, o que o Partido Novo propõe com relação a isso? Primeira coisa, transparência, auditoria, revisão do contrato. Tem que ser pago, pague-se, e os novos contratos têm que ser reavaliados. Quebrar esse monopólio. A principal coisa é quebrar o monopólio. Então, não tem sentido, a gente tem as integrações, né, de Teresina, reorganizar essas integrações, que a gente viu que não deu certo. Se não deu certo, tem que reorganizar. Qual o ponto que a gente deve utilizar realmente como ponto de integração mesmo. Então, tudo isso tem que ser revisto, avaliar o mapa de trânsito Teresina, dos ônibus, o local que a gente precisa ter mais, o local que precisa ter menos. Então, tudo isso tem que ser revisto e reorganizado. E aí sim, com essa quebra do monopólio, a gente vai conseguir baratear e dar um transporte de qualidade. Agora, essa questão das rotas, né, do que foi feito para estruturar essa integração, quer dizer, uma integração que não funciona, não tem funcionado. Se falou muito aqui, pelo menos os aliados do prefeito falam muito sobre diminuição do tempo de espera. Eu não conversei com nenhum usuário do sistema que tenha afirmado categoricamente que o tempo tenha diminuído. Ao contrário, tem dito que o tempo tem aumentado, tem passado mais tempo nas paradas. As paradas não, só uma armação ali. Não tem. Ali no período chuvoso vai ser um Deus nos acuda, você não tem proteção nenhuma. Agora, a questão, o senhor não candidato e Partido Novo, o senhor não avalia que na licitação, como a licitação ocorre? Sim. Porque eu fico pensando o seguinte, conversando com alguns especialistas, segundo eles, a licitação não foi uma licitação assim tão aberta que pudesse ter um alto nível de competitividade. Isso. E a partir disso, você ter qualidade. Não, foi mais ou menos ali algo direcionado. Isso, ou seja, o monopólio só é bom para o dono do monopólio. Então, por isso que tem que quebrar esse monopólio. Lembro muito bem, na época que eu pegava ônibus mesmo, na época de estudante, rapidinho eu estava lá da região do Buenos Aires, que eu também lembro disso. De lá até a universidade. Chegava rápido. Hoje em dia não. Na nossa época não tinha integração, funcionava mais rápido. Funcionava mais rápido do que hoje, bem mais rápido. Pegava meu ônibus e pouco tempo eu já estava lá na Universidade Federal. Rapidinho. Hoje não existe esse negócio. O doutor Pessoa falou que os ônibus estão rodando, cada 20 minutos tem um ônibus passando. A gente não observa isso. O que a gente observa, conversando... É onde, né? Está passando. Onde é que está passando. A gente conversando com a população fala que prefere muito mais rachar o transporte de aplicativo. Porque às vezes fica até mais em conta rachar um transporte de aplicativo para chegar no local, no emprego mais rápido. Ou seja, transporte público em Teresina não existe. E transporte público gratuito nada é gratuito, não existe almoço grátis. Então, alguém vai pagar essa conta, vai tirar de algum outro local para colocar nesse valor. Então, a ideia seria, no caso de uma licitação ou de uma renegociação, tentar baratear ao máximo. Baratear ao máximo, valor, com certeza, entrar mais empresas, maiores, menores, a gente tem esse monopólio, quebrar esse monopólio. Então, a realidade seria nesse sentido exatamente, para a gente ter uma melhoria para o transporte público. Depois da licitação, se a gente for olhar, quais são as empresas novas que chegaram? Acho que nenhuma. Nenhuma, continuou a mesma. Inclusive, alguns se uniram para formar um consórcio e são basicamente as mesmas empresas.
Doutor Alisson, vamos falar um pouco da sua área de saúde, é uma área que também a gente tem acompanhado muita discussão em torno da saúde, mas uma discussão principalmente no que diz respeito a questões básicas. UBS, UPA, medicação para diabetes, medicação para controle de pressão, ou seja, não existe hoje um estoque que possa fornecer aos teresinenses a medicação no momento em que eles precisam. Como também não há estrutura, se fala muito em filas enormes para consultas, filas enormes para cirurgia, tem até fila para receber remédio, data daqui a 10, 15 dias, para alguém que tem diabetes ou pressão alta. Então, como é que se reorganiza um sistema? Porque já é caro reorganizar a integração. Imagine a saúde. Exatamente. A gente tem o orçamento da pasta da saúde de 1 bilhão e 600 milhões por ano. Esse orçamento. Falta de pirona, falta medicamento básico, falta antibiótico, falta soro nas UPAs, nos pronto-socorros, falta material básico lá no HUT. Na época que eu estava como conselheiro do CRM, a gente participou de interdição ética de alguns hospitais, interdição ética lá do Buenos Aires, lá do Hospital do Odisseu, lá da maternidade, ou seja, faltando tudo. A gente tem que reorganizar isso também, rever esses contratos, essa parte da licitação com relação a isso também. A gente tem que equipar melhor esses locais, esses pronto atendimentos dos bairros Teresina, fazer socorrões, ou seja, locais de um fluxo melhor, um fluxo mais otimizado. Satélite, por exemplo, então, otimizar o que a gente já tem, melhorar, equipar mais. O HUT, ele pega toda a população do Piauí, então isso também tem que ser reestudado com relação a esse fluxo que é para o HUT, obviamente, conversando com o governo estadual, porque pega toda essa parte da população do Piauí toda. O Lineu, ele tem que ser um centro de resolutividade maior, ressonância, tudo mais, toda essa parte, esse aparato no Lineu a gente tem como colocar. O valor, novamente, é um valor muito alto, que é 1 bilhão e 600 milhões, é a parte que mais tem recurso, então a gente recurso tem, só que nos últimos meses, foi até solicitado pela Prefeitura um empréstimo de 17 milhões, olha só, empréstimo de 17 milhões, isso na metade do ano, de uma pasta que tem 1 bilhão e 600 milhões. Então, algo está errado aí também. Como é que 1 bilhão e 600 milhões, que nos outros anos já era utilizado esse valor, na metade do ano já está sem nada? Então, algo está errado. Então, para onde tem esse dinheiro? Auditoria, transparência, tem que ser revisto tudo isso. E naquelas situações em que a pessoa está numa fila muito grande para fazer um exame, um voucher para essa população, seria o cartão da saúde, para que a pessoa possa utilizar até o sistema privado. Já vi também candidato propondo estatizar toda a saúde de Teresina. Outra loucura, a pessoa não sabe nem o que está falando. O governo... Todos os hospitais privados é complicado. É outra loucura. Quando a gente vê uma proposta assim, que a gente vê assim, o pessoal realmente não sabe nem o que está falando, né? Então, a gente tem essas propostas mirabolantes que não tem sentido. Então, a gente tem que começar do básico, organizando o básico. Uma outra proposta que facilitaria bastante, Douglas, seria aquela parte da integração com relação aos prontuários de todos os locais. Isso faz com que tenha um gasto menor do recurso. Mas hoje, doutor, não há mais nenhum impedimento, digamos, tecnológico para isso. Não há impedimento tecnológico. Eu não sei o que é que falta para integrar, porque não há mais. Muito pelo contrário, a tecnologia hoje é uma aliada. Aliada, então, dá para fazer isso, é uma coisa simples que dá para fazer. Certo? Então, tem como fazer esse mapeamento, essa análise toda. Outro ponto, a saúde ela é tripartite, tem verba federal, verba estadual, verba municipal lá no posto de saúde. Então a gente tem que ter esse posto de saúde mais atuante. Tem local que o posto de saúde só funciona de manhã, está errado, tem que ser de manhã e de tarde. Olha só, tanto ponto que dá para a gente ajustar, principalmente na zona rural, que a nossa zona rural ela fica desassistida por causa desse funcionamento, só em alguns horários. Então a gente tem que reorganizar toda essa saúde. Um outro detalhe que inclusive foi tratado pelo candidato a vice candidato Fábio Novo, doutor Paulo Massa, que é seu colega médico, o doutor Paulo Massa falou sobre saúde, dizendo, olha, um dos problemas, eu verifico hoje, essa descentralização das licitações. Ou seja, se faz licitação no hospital, faz licitação no outro, faz licitação no outro, você não tem um local de coordenação dessas licitações para concentrar tudo e comprar mais barato e maior quantidade para evitar que falte essa descentralização. Com a argumentação de dar mais independência às unidades de saúde, na prática não funcionou. Acaba que a gente observa que não funcionou. Então, a prática que a gente observa que não funcionou, a gente tem que abandonar e tem que reorganizar e reanalisar. Só na revisão desses contratos aí, a gente chegou a avaliar, daria para economizar por ano, uns 300 milhões. Da saúde, doutores? Da saúde. Todos esses hospitais, tudo? Tudo. Revisão de contrato, reanalisar tudo, reorganizar tudo. Aí a gente consegue, com esse recurso, fazer o que a gente está prometendo.
Quer dizer, 300 milhões você vai... 300 milhões. Um exemplo aqui, por exemplo, o Hospital da Mulher. O Hospital da Mulher, que é ali na Miguel Rosa, certo? Próximo ao HUT, era para ser entregue agora em outubro. Está lá só com a parede. Não tem nada. Era para ser entregue em outubro. Ou seja, dá para fazer com recurso próprio. Uma economia dessa praticamente resolve o problema do hospital, dá para construir o hospital, pelo menos a sede. Dá sim. Sim, então são coisas que a gente vê assim, é uma coisa do outro mundo. Não, o que está errado é o que está aí. Por exemplo, teve o empréstimo, foi colocar dinheiro para a construção do hospital, teve a promessa de terminar o hospital, programação e não foi feita, então errado é isso aí. Agora, doutor Wallace, tem esse desafio de, só estou no caso do Hospital da Mulher, de reestruturar o que já existe, de finalizar o que começou, como é o caso do Hospital da Mulher. Né? São desafios diferentes, mas desafios que exigem recursos. Né? Sim. Por isso que, com essa análise que a gente está falando, até só dessa reorganização desses contratos já conseguiria fazer. E recurso tem todo ano. Esse 1 bilhão e 600 milhões, provavelmente proximamente vai ter um valor maior, que vai ter que ser reanalisado esse valor. Então, todo isso daí, todo ano é revisto, é feito a previsão orçamentária. Então, aí onde decide os recursos e para onde vai cada um. O senhor falou do cartão, mas eu queria tratar mais um pouco dessas filas, porque são filas dolorosas, são pessoas, por exemplo, alguém que sentiu ali um caroço, uma mulher que sentiu caroço na mama, por exemplo, ela vai fazendo o exame do toque ali, fazendo o toque, e aí ela sentiu algo estranho, tem que procurar um mastologista para fazer o exame, então aí já há uma demora para fazer o exame. Quando faz, o quadro já é outro. Se for realmente maligno, já é um outro... Já vai evoluir. Aí o médico faz o exame, constata, a outra demora na biópsia. Quando chega o resultado, não, tem que fazer cirurgia. Quando a cirurgia é marcada e ela vai fazer... Demora muito tempo. Praticamente já tem metástase. Vou até citar um exemplo. Uma paciente minha, avaliei a paciente, provavelmente estava com sinais no fígado de metástase, encaminhei lá para o Hospital do Satélite, demorou 1 mês para conseguir internação em outro hospital, com a capacidade resolutiva maior. Se o Hospital do Satélite tivesse uma resolutividade maior apenas de fazer alguns exames a mais, não teria tido esse problema. E ele já iria para o hospital já com os exames feitos, já facilitar essa parte. Então, tem que ter usar muita coisa, né? Seria, por exemplo, fazer uma tomografia, alguma coisa desse tipo, já resolveria muito. Até a própria mamografia, ultrassom, às vezes demora muito para ser feito nesses próprios hospitais. Então, a gente tem que dar uma resolutividade maior a esses hospitais, para facilitar toda essa rede. E aí, um mês, um quadro que o senhor descreveu é fatal. Pois é, 1 mês com a suspeita de câncer, o quadro muda quando você dá o diagnóstico já, porque já avançou. Todos, eu queria agradecer a sua presença, mais uma vez aqui, desejar boa sorte. A gente está a 20 dias do dia da votação, e aí nós temos agora esse período final que é destinado para a sua mensagem direta para os telespectadores e telespectadoras, e aí o senhor querendo também para divulgar o número do Partido Novo, e é para pedir voto mesmo para essa mensagem final. Pois é, pessoal, não acredito nessas pesquisas que querem induzir essa polarização. Nós temos a opção do professor Tony, do Partido Novo, número 30, com a nova proposta de administração. Ele é um administrador, economista. Nós queremos trazer para Teresina o que está dando certo no Brasil, então não é nada utópico, nada fora da realidade. Já temos experiência em outras cidades e nós vamos trazer aqui para Teresina. Para isso, a gente precisa do seu apoio e do seu voto. Professor Tony, número 30, no dia 6 de outubro. Toás, obrigado mais uma vez pela participação. Obrigado.